Amém? Quero chamar o Eric. O Eric vai trazer uma reflexão bem interessante para a gente. Quando a gente conversou sobre esse tema alguns meses atrás, eu falei, cara, a gente precisa ouvir isso. Porque nós que trabalhamos aí no mercado, como às vezes, como consultores, a gente percebe que às vezes o irmão empresário, quando ele é confrontado com alguns aspectos da sua organização que tange a integridade, ele vai, eu quero ajustar. Não, eu quero arrumar, eu quero. Ele vai, aí quando chega a determinado momento, ele, opa, aqui não dá mais para mim não. Eu fui até aqui, não dou conta não. E aí ele abre algumas lacunas, consequências da falta da integridade. E isso a gente tem visto com muitos irmãos. Então, assim, quando a gente vai falar de governança, de integridade, esse ponto ele incomoda, né? Mas ele é necessário, queridos. Porque no reino de Deus não tem nada que ele não veja, que ele não toque, que ele não queira transformar, para a honra e glória dele. Então, bom, o palestrante é o Eric, desculpa, Eric. Eu quero chamar o Sebastião aqui. Sebastião, por favor, vamos orar aqui pelo Eric. Amém. Vamos estender sua mão. Papai, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos por esse evento, por esta manhã, Senhor. Colocamos a vida do Eric, Senhor, agora nas tuas mãos, que ele seja um canal, um instrumento nas tuas mãos de muita unção, graça, sabedoria, Pai, para ministrar o nosso coração, as nossas vidas, aquilo que está no teu coração, Pai. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Seja Deus. Obrigado. Bom dia, amados. É enorme alegria para mim estar com vocês nesses dias, tá? Tem 20 anos que eu falo à igreja do Senhor e não tem uma vez que o estômago não dá aquela embrulhada básica. Porque é muito mais fácil da palestra, né, Valentim? Da palestra é fácil, queridos, não é difícil. Mas falar com as ovelhas do cara que você ama, não é brincadeira, não. Se você bater nas ovelhas, você vai responder ao cara que você ama. Se você relativizar princípios, você vai prejudicar as ovelhas daquele a quem você ama. Então, isso faz o estômago dar uma embrulhadinha. Antes, eu quero apresentar para vocês os 3 maiores investidores, meus maiores investidores. Lília, fique em pé, por favor. Essa mocinha linda aqui, ela investe em mim há 35 anos, queridos. A minha esposa. Aí lá atrás está o Eric Azaf, que há 17 anos, fica em pé, filho, investe em mim. E o Harold está ajudando ele a investir melhor no pai agora. Aí tem o meu caçula, de 14 anos, fica em pé, galera. Há 14 anos esse rapaz bonito aqui investe no pai. Obrigado. E há 24 anos atrás eu fui encontrado pelo Senhor. Eu não encontrei Jesus, eu não aceitei Ele. Quem estava perdido era eu. Eu fui encontrado por Ele. Fui encontrado Ele no meio de um labirinto de pornografia, violência, promiscuidade. E o Senhor me salvou daquilo. Quando Ele me restaurou, o grande plano da minha vida era funcionar como pastor de tempo integral ou como um diretor de um orfanato. Era o meu sonho. E Deus nunca me deu essa moral. Ele falou assim, não, eu preciso de você em outro lugar. E como Ele é o Senhor, Ele não é o líder da nossa religião. Amém? Amém ou não? Ele é o Senhor. Ele define o que nós vamos fazer, como vamos fazer. E a alegria de um discípulo, amados, de um seguidor de Jesus, não está em ter sucesso, não está em fazer ou deixar de fazer. Está em viver no centro da vontade do coração de Deus. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Amém ou não? Amém.
Eu vou falar sobre governança corporativa, e esse é um tema extremamente técnico, só que eu quero pegar uma perspectiva um pouquinho diferente. Vou dar uma passadinha em cima da técnica, eu quero falar dos princípios espirituais que tornam esse tema. Em 2015, eu já atuava em consultoria desde 2005, há 10 anos, na área de gestão de risco fiscal e gestão de risco de um modo geral. E em 2015, eu indo para a Colômbia para falar com empresários cristãos lá, o irmão que estava comigo passou mal, precisou ir para a primeira classe e ficou vazio do meu lado. E o Senhor sentou ali e foi falar comigo: Érico, eu quero conversar com você sobre governança corporativa. E ele me deu uma perspectiva que até então eu não conhecia. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Governança corporativa tem a ver com o próprio governo de Deus, com a essência do coração de Deus. Eu quero hoje dar uma abordagem em governança, que hoje está sendo chamado no mercado de Lean Governance, que diz respeito à aplicação da governança em pequenos e médios negócios. A primeira mentira que a gente precisa entender é que governança não tem a ver com faturamentos maiores de 300 milhões, embora essa seja a prática brasileira. E aí eu quero denunciar um estado de espírito muito prejudicial ao brasileiro. O brasileiro ele tem, por essência, talvez influenciado pelas novelas e por Hollywood, de que a formalidade é uma coisa chata. Já reparou isso? Formalidade é chato. Mas a formalidade, muitas das vezes, é a mão de Deus nos salvando de bater a cara no primeiro muro que a gente encontra. E a gente precisa reconhecer a voz do Senhor. Porque o Senhor é um Deus ordeiro, amados. Vocês já ouviram falar em pressão atmosférica? Vocês sabem o que acontece se baixar 0,1 do grau da pressão atmosférica? Extingue a vida. Você sabia se mudar 0,01 do grau de inclinação da Terra, o que acontece? Você sabe como é que uma estrela nasce? Não? Deus é um Deus ordeiro. E Deus deseja que nós aprendamos com mansidão e humildade o que é ordem. Não para que a gente limite o Espírito Santo, para que andando no poder do Espírito Santo, eu desfrute de todo o potencial ao refletir a imagem do meu Senhor. Amém ou não? Tem uma coisa que trabalha contra isso. Aliás, tem 3 coisas que trabalham contra isso. Está em 2 Coríntios 10, versículo 4, se eu não me engano. Lá diz o seguinte, que as armas das nossas milícias não são carnais, mas espirituais, e poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento, o experimentar a Deus. Então, são 3 coisas que te atrapalham. Fortalezas, repete comigo, por favor. Sofismas e altivez. Essas 3 coisas impedem você de conhecer a Deus. E o que isso gera, Eric? Esse impedimento gera uma sensação equivocada sobre como o seu negócio é. Por exemplo, quando a gente começou a falar, há 11 anos atrás, sobre empreendedores do reino, o pessoal começou a entender, muita gente começou a entender, que o reino de Deus é uma ideologia que vai convencer mais facilmente Deus de abençoar meu negócio. Entendeu? Cara, achei uma forma de abordar o negócio que vai fazer Deus me abençoar. É só eu ser do reino. E o pior é que muita gente começou a desenvolver o senso de que o reino de Deus é alguma coisa para-eclesiástica. Entendeu? Fora do convívio comunitário da Igreja de Jesus. Entende isso? 2 perigos, né? O reino de Deus não são as instituições religiosas das quais nós fazemos parte. Nenhuma delas. Inclusive é sem nome, tá? O reino de Deus implica em que Jesus governe a sua vida. Vou falar de novo. O reino de Deus implica em que Jesus governe a sua vida. E esse governo produz paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Jesus não te dá a paz da forma como o mundo dá. Sabe por quê, Jonathan? A paz que o mundo dá é assim, cara. Se tu tá andando de Camaro, se tu tá com a roupa top de linha,
Tudo bem no casamento? A conta está gorda? Então você tem paz. Mas não é assim que Jesus dá a paz dele. Entendeu isso? Como diz uma celebridade no Brasil, pegou o código? Fortalezas. Fortalezas é algo que está dentro de você, aqui, ó, na estrutura da sua mente, tá? É assim que acontece, ó. O Thomas estava nos ministrando ontem. Em vez de ouvir o que o Espírito está me dizendo através do Thomas, eu estou pegando o que o Thomas falou e estou comparando com as minhas estruturas mentais. Sabe o que isso vai fazer? Mais do mesmo. Zero inovação. E o Espírito Santo, Thomas, é criativo. Ele quer, com aquilo que ele traz no corpo, redimensionar as coisas da minha cabeça. A primeira redimensão é que ele quer governar sua vida. Deus não está preocupado em abençoar o seu negócio. E me perdoem se eu for indelicado. Deus não se preocupa. Deus não precisa do seu negócio. Mas o amor dele faz com que ele deseje a sua vida. E você não vai conseguir experimentar algo se você continuar com as suas fortalezas. Então o Espírito Santo precisa destruir essas fortalezas para que o reino de Deus se estabeleça sobre você. E os critérios do negócio comecem a ser de Deus. Amém ou não? Sofismas. Sofismas é a segunda coisa que te atrapalha. Sofisma é aquilo que parece verdade, Alfredo, mas na verdade é uma mentira. Você já viu isso? Tem coisa que parece verdade, Letícia, mas na verdade é uma mentira. Aí passam-se anos, o Espírito Santo trabalha em você e você fala assim, meu Deus, como é que eu entendi errado isso a vida inteira? Estava aqui na cara. Ah, não, é porque o meu pastor não me ensinou. Conversa fiada, você tinha Bíblia e tinha Espírito. Para de botar a culpa nos outros. Amém ou não? Você quer acabar com os sofismas na sua vida? Tem um novo nome que a turma aí está falando para sofisma. Crenças limitantes. Porque só tem um lugar onde você verdadeiramente vai ser livre. É sob o governo de Cristo Jesus na sua vida. Amém? E, manos, não existe empreender no reino governança se não houver governo de Cristo. Tá bom? Claro? Terceira coisa é a altivez. O que é altivez? É a sensação de que eu sei. Um dos nossos filhos, quando era pequenininho, tinha mania de falar assim, não, mãe, eu sabo. Altivez. Isso é próprio de criança, mano. E eu sei que, num certo sentido, se você não receber o reino de Deus como uma criança, de modo nenhum você vai entrar no reino de Deus. Mas, por outro lado, o alimento sólido, amados, é para os adultos. E a palavra de Deus define que os adultos é aqueles que, pela prática da palavra, têm as suas faculdades, suas capacidades bem exercitadas. É sobre isso. É nessa perspectiva que nós vamos falar de governança. Então, em nome de Jesus, abre o seu coração, deixa o Senhor desmontar suas fortalezas, e ao invés de falar assim, eu já sei, ou em vez de falar assim, ah, não, isso é difícil, isso não se aplica, fala assim, Senhor, o que você quer fazer em mim? Porque Deus quer fazer algo com você hoje. Mantenha o seu coração aberto. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre governança. Governança, amados, está no coração de Deus. Quem inventou o conceito foi o Senhor. E quanto mais eu conheço de governança, ano passado o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa lançou a 6ª edição do seu manual, incluindo mais 2 princípios, ou não lembro agora. Um deles foi a integridade. Eu sei que quanto mais eu leio sobre isso, e quanto mais o negócio se especializa, mais eu vejo que alguém está copiando do coração de Deus esse assunto. Governança diz respeito, antes de qualquer coisa, a você perder a sensação de que você é o imperador do seu negócio. Sabe quando você acha que você é o imperador da parada? Não, aqui quem manda sou eu. Não, aqui é do meu jeito. Se não ler na minha cartilha, governança é uma forma de Deus arrancar isso de dentro da sua estrutura. Salvar você de si mesmo. Isso é governança. A governança é essencial para pequenas e médias empresas, tanto quanto para as grandes. Estabelece estruturas, processos
e práticas. Éric, mas isso é burocracia. Não, isso não é burocracia. Isso é a garantia de que quando seu negócio faturar o primeiro milhão, Alfredo, você não vai perder os seus valores. Você tem valores? Você tem valores pessoais? Quantos desses valores foram trazidos pelo que a palavra de Deus diz? Entendeu? Como fazer para não perder isso? Governança. Vou usar esse negocinho aqui, deixa eu ver, consegui. Bom, meu nome é Éric Couto, atuo menos hoje, mas eu fui consultor de gestão de risco, compliance, governança corporativa desde 2015 e extinção de passivos, essa era a minha especialidade. Sou um dos fundadores, tive a graça do Senhor de cooperar na fundação da Valore. Hoje eu estou atuando como diretor administrativo de uma cooperativa de trabalho, a SegTruck, junto com o Leandro Puzebon, o Luiz Cláudio e o Carlos Cardoso. O Carlos não está aí, mas levanta aí, Léo e o Luiz. Esses manos aí têm me suportado já faz 8 anos. Estamos juntos nessa. Sou também o principal CFO do Grupo Unos, co-founder de uma empresa de aceleração de capital em 2020. No meio da pandemia, Éric, exatamente, nós montamos e foi uma benção. Sou investidor em startups, conselheiro consultivo e conselheiro fiscal, conselheiro de startups e comecei a atuar agora como personal business advisor. Estou me habilitando em gestor de fundos também. Muita confusão, né? Pois é. Mas antes disso tudo, há 24 anos atrás, mudou o governo da minha vida. E eu não queria entrar nisso. Eu queria ser diretor de orfanato. Não tenho nenhum pesar por isso, tá, amados? Meu coração transborda de alegria porque eu estou no centro da vontade do meu Senhor. O objetivo dessa palestra é apresentar a você uma proposta de governança e comparar isso para que você entenda que não importa o tamanho do seu negócio, você precisa ter critérios de governança. Quero te sugerir um canal para você assistir, que nós falamos diversas vezes sobre isso, sobre outros assuntos, um canal chamado Empreender no Reino de Deus, com o senhor Luiz Cláudio Oliveira. O que é empreender no Reino de Deus? Primeiro, você precisa entender que Deus é um sócio que não precisa do teu investimento, beleza? Está claro? Não? Está claro ou não? Deus não precisa do seu investimento. Ele te dá a graça de participar com Ele de um projeto muito maior que você. Está claro isso? Primeiro aspecto sobre empreender no reino de Deus é mordomia. Mordomia é o seguinte, queridos, eu não sou o dono, eu não mando. Eu não sou o dono. Mordomia é você entender que você está cuidando de alguma coisa que não te pertence. Então, eu não posso administrar os lucros como eu acho, eu não posso fazer investimentos como eu penso, eu não posso decidir a minha sociedade da forma que eu acho mais conveniente. Sabe por quê? Porque não me pertence, amados. O dono do projeto precisa me dizer as coisas. Do contrário, reino de Deus na sua vida seria só uma ideologia. E nós precisamos destruir essa possibilidade. Você está disposto a destruir isso hoje? Sabe qual é o principal, maior sofisma que existe? Aquele que você pensa que é uma verdade ainda. E você precisa do Espírito Santo, não de mim, para te mostrar isso. Mordomia tem a ver com gestão, com gerir talentos. Uma vez o Senhor nos ensinou sobre talentos. Um talento equivalia mais ou menos a 33 quilos de ouro. Dá mais ou menos uns 14 milhões hoje. Isso era o valor de um talento. Um recebeu 10 talentos, outro recebeu 5 talentos, outro recebeu 1 talento. E qual foi o critério de avaliação do Senhor sobre a qualidade do servo que recebeu, o mordomo que recebeu os talentos? Vocês lembram? Multiplicação. O que foi reprovado devolveu os 14 milhões ao Senhor. Porque ele tinha medo. Ele não conhecia o Senhor e não confiava. Não tinha ousadia. Mordomia é, eu escuto e obedeço a Ele em um relacionamento de amor, um relacionamento seguro, pacífico, porque Ele é o meu Senhor. Eu ando sob seus princípios e conselhos, não só quando me convém. Amém ou não?
Justiça e equidade diz respeito a empreender no reino de Deus. Você precisa entender a diferença. Justiça é garantir a cada um os seus direitos. Eu garanto a cada um os seus direitos. Isso é justiça. O contrário disso é injustiça. Quando para desfrutar de um direito eu leso o direito do rude, eu cometi uma injustiça. Tá bom? E equidade, Eric? Equidade é a excelência disso. Equidade é quando eu pego o meu direito e distribuo. Eu pego o direito que a justiça me garantiu e distribuo ele. Isso é equidade. E sabe o que é iniquidade? É quando, para proteger o meu direito, eu destruo a relação e não socorro a quem eu preciso. Certo? Está complicado demais ou está doendo demais? Os dois. Outra coisa sobre empreender no reino de Deus, sobre justiça e equidade. Buscar a equidade não é só ser equitativo, é me opor à iniquidade também. Amém ou não? Não se trata só de não querer pecar. Porque a melhor perspectiva do cristianismo moderno parece que é você fazer tudo certo. Mas Jesus nos ensina que a nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade daquele que nos enviou e realizar a sua obra. Em João 20, o Senhor Jesus chega a dizer assim, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Já parou para pensar nisso? Porque se você não entender isso, você não está empreendendo no reino de Deus. Você só está usando o reino de Deus como uma desculpa. Jesus foi enviado, primeiro, para ser sacrifício. Segundo, em santidade. E terceiro, no poder do Espírito Santo. Assim, você também foi enviado para esse momento, nesse trabalho que você está fazendo momentaneamente para o Rei. Empreender no reino de Deus também é identidade. Você precisa entender por que Deus está te dando essa riqueza, esse talento em suas mãos. Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, sai do meio da tua terra, onde você está agora, tua parentela, essa coisa arada aí, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Sê tu uma bênção. Não é assim, eu vou fazer de você uma bênção, seja você uma bênção. E ele fala assim, e através de ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Sabe o que isso quer dizer? A palavra que foi traduzida como abençoar, também poderia ser traduzida como aliançar. E uma aliança na antiguidade, entre reis, tinha 3 termos. Vocês já repararam que eu gosto do número 3, né? Tinham 3 termos, proteção, abrigo e suprimento. Então, quando o rei Eric se aliançava com o rei Guido, os dois se prometiam proteção, abrigo e suprimento. E Deus fala para Abraão que Deus pretendia, através dele, se aliançar com todas as famílias da terra. Essa identidade, amados, vem sendo transferidas por legado até chegar a você. Um dia atravessou o oceano numa caravela. Começou a populacionar esse país e chegou hoje em você. Se você não entender essa identidade, você vai cometer prevaricação, você vai usar os recursos que você tem para o seu bem-estar pessoal. E não foi para isso que Deus te deu esses recursos. Faz sentido? É por isso, tem um teólogo alemão chamado Bonhoeffer, morreu no finalzinho da Segunda Guerra, enforcado pelo sistema nazista. No livro Ética, se eu não me engano, ele diz que a pobreza começa quando alguém decide guardar. É não entender a minha identidade. Deus pretende, através de mim, se aliançar com todas as famílias da terra. Érico, o que isso tem a ver com governança? Tudo. Se você não entender a sua identidade, a governança vai virar uma bagunça e um jogo político dentro da sua organização. A perspectiva da identidade em empreender no reino de Deus faz eu olhar para o ambiente onde eu estou inserido e avaliar a influência que eu exerço. Eu aí é minha fé, tá? Porque não existe um Adriano na vida pessoal, um Adriano na vida familiar, um Adriano na vida espiritual e outro na profissional. Existe só um Adriano. E se o Senhor não governa
Quando você entra na porta da empresa, manos, ele não governa em lugar nenhum. Há um detalhe importante, a gente fala assim, olha, Eric, eu já vi algumas pessoas falar, olha, Eric, Jesus já era meu Salvador, mas ele ainda não era meu Senhor. Deixa eu te ajudar numa mentira, desfazer uma mentira. Jesus não salva um homem que ele não possa governar. A salvação que você desfruta no Evangelho só é possível se há governo de Cristo. Se a palavra dele não é a coisa mais importante da sua vida, esquece, manos. Você está se enganando. Ainda sobre a identidade é que eu estou comprometido, eu tenho responsabilidade perante Deus e com o meu próximo. O que é a governança corporativa? A governança corporativa implica em eu ter práticas e políticas preferencialmente bem definidas que transmitam o meu propósito. Propósito, amados, não é um assunto legal da modernidade, não, para a gente falar sobre ESG, tá? Propósito é aquilo que move você. Sabe o que te faz te acordar de manhã cedo? E ir pilhado, trabalhar, cheio de alegria, o mundo está desabando e você está com sangue no olho, querendo fazer acontecer. Sabe o que é isso? Propósito. Propósito vai ser expresso através das práticas e políticas que você tem na sua organização. Governança corporativa também produz a você longevidade e sustentabilidade. Quantos aqui querem ter a sua empresa por muito tempo? Só isso? Quantos aqui acordaram de manhã hoje pensando assim, meu sonho é quebrar a minha empresa? É isso? Não? Então vou fazer de novo a pergunta. Quantos aqui sonham em que a empresa se prolongue por muito tempo? Vocês pretendem deixar herança para os filhos dos seus filhos? O provérbio diz assim, ó, o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Não é errado não, viu, querido? Isso é bom. Quantos aqui pretendem ter sucesso financeiro no seu negócio? Prosperidade a ponto de poder distribuir? Pois é, eu não vou falar nada para vocês sobre isso. Eu quero falar sobre o reino de Deus. Mas o fato é que, quando a governança se estabelece sobre os princípios de Deus, a longevidade e a sustentabilidade vem. Como é que você sabe disso, Deus é um Deus de legado. Deus é um Deus de legado. Nada que o Senhor deu, Ele deu para se perder. E é isso que fez o Evangelho, há 2000 anos, atravessar todas as barreiras, manipulação humana e chegar até nós como chegou. O Evangelho poderoso de Jesus, que ainda faz a igreja sujeitar principados e potestades. Esse Evangelho só chegou até nós porque o nosso Deus é um Deus de legado. Então, está no projeto dele isso. Uma boa governança corporativa é essencial para a longevidade e sustentabilidade do negócio. E quando eu digo que a governança é um elemento para tirar de você o senso de imperador, sabe por quê, irmãos? Não são raras as vezes que o maior problema da empresa é o dono dela. Normalmente você quer saber qual é o problema da minha empresa, o Senhor. Aí o Espírito Santo fala com você assim, vai lá dar uma olhadinha no banheiro, que tem um espelho lá. Vou te mostrar qual é o problema dela. A governança me ajuda a isso. Por quê? Na governança, nós começamos a gerir e sermos geridos por um colegiado. Não precisa ser com 18 pessoas. Pode começar com 3, pode começar com 2, posso começar com uma demais, eu me considerando. Mas eu transfiro um poder para uma mesa de conselheiros que estão alinhados com os propósitos que eu professo. Quais são os seus propósitos? De vida. Porque os propósitos da sua empresa não têm a ver com você fazer missão, visão e valores. O propósito da sua empresa tem a ver com o que move você. A forma como você trata a sua esposa tem a ver com os propósitos da sua empresa. A forma como você prioriza ou não os seus filhos diz quais são os valores da sua empresa. Amém ou não? Deus deseja implantar uma base sólida e verdadeira sobre isso. Isso vai me poupar de problema? Não. Se você não quer ter problema, peça ao Senhor para te levar hoje. Porque, mano amado, mana amada, nesse mundo vocês vão ter aflições. E eu não conheci ainda alguém que queira empreender e que não passe por muito perrengue. Alguém usou essa expressão de perrengue, quando eu ri pra caramba. Passa muito perrengue. Sabe por quê? Empreender, sobretudo no reino de Deus, amados, tem a ver com uma parte da natureza de Deus em nós. E uma das leis da metafísica é que nada se cria do nada.
Tudo que foi criado, criou-se a partir de algo. Vou dar um exemplo claro, provar na Bíblia isso, tá? Disse Deus, haja luz. De onde ele tirou a luz? Ele é luz. Nada que Deus criou, ele criou sem tirar de si mesmo. É por isso que ele chama a existência as coisas que não existem. Então não espere você empreender, ter bons resultados, se a sua vida não está sendo gastada em prol de um reino eterno. Então eu passo a minha vida inteira gastando, deixando minha esposa e filhos de lado, empreendendo minha energia em gastar por bens terrenos. E eu espero ter legado. Esquece, amados. Se você investir em você nessa terra, isso tudo vai durar até você morrer. Você saiu da terra, acabou. Parece algumas empresas que vocês conhecem. Nós temos grandes estruturas. Ontem nós estávamos conversando e o Marcos citou para mim o nome de um grande empresário no Brasil, talvez um dos maiores industriais desse século. E que o reino dele simplesmente se dissolveu. Porque ele não formou sucessores, ele formou herdeiros. E sabe qual é o problema de um herdeiro quando ganha herança? Ele quer descansar, ele quer curtir, cara. Sabe por quê, amados? Porque não há propósito, não há legado. A governança é um meio de você fazer isso. Onde queremos ir e quem somos? Não são raros os testemunhos de pessoas que iniciam seu negócio com princípios e valores, mas no meio do caminho se perde. Você conhece isso? Conhece? Os 5 maiores riscos que geram as descontinuidades de empresa no Brasil. Isso aqui não é ideia minha não, tá, amados? Isso aqui são números. Números que entidades brasileiras levantaram. Um dos maiores dele é a gestão decisória. Falta de estratégia, falta de informação. E, o mundo diz isso aqui, falta de conselho. Os planos, quando expostos ao conselho, tendem ao êxito. Na multidão de conselheiros, o mundo está dizendo isso aqui, um dos principais motivos das empresas não terem continuidade é falta de estratégia, formação e falta de conselho. Segundo aspecto, gestão dos tributos. Nós vivemos num país abençoado com uma alta carga tributária, temos uma relação preço-custo que é insana. Se você não tem informação na sua mão todos os dias, você pode tomar um prejuízo em um mês que quebra todo o seu negócio. Eu lembro de a minha esposa, antes de investir em mim, ela era empresária também do ramo de contabilidade. E teve um cliente dela que falou com ela falou assim, olha, você vai quebrar se você não mudar a sua postura em 3 meses. Ele deu uma gargalhada na época e falou assim, eu faturo 16 milhões por mês. Mano, não foram 3 meses, não. Foram 2 meses e meio. Porque as pessoas não sabem. Ele pensa que o que ele fatura é o quanto ele ganha. Recebeu o código aí? O que você fatura não é o que você ganha. O que você fatura é só o tamanho da sua responsabilidade. E se você não tem uma visão correta de reino de Deus, de mordomia, você vai confundir isso a sua vida inteira. Porque você acha que o seu negócio é para fazer você ficar bem na fita, é para você se sentir confortável, para você ter uma vida melhor. Isso é exatamente a cultura contrária à cultura de Cristo, de se oferecer como oferta, de ser o sacrifício vivo. É por isso que não dá certo. Terceiro motivo levantado pelas instituições de avaliação de empresas que descontinuem, gestão de finanças. Gerir finanças, amados, implica nesses 4 passos que eu coloquei ali, conhecer, planejar, executar e controlar. Do contrário, não tem gestão. Não, Eric, todo mês eu faço o meu orçamento. Não, Eric, nem orçamento eu faço. Esquece, brother, você não tem. Esse é o 3º maior motivo de descontinuidade das empresas, tá? Curiosamente, em 2023 foi feito um levantamento e somente 5% dos executivos no Brasil consideravam finanças o assunto mais importante da empresa. A maioria está envolvida com inteligência artificial, com mudança de mercado, com ESG. 5% só dos executivos se importavam em 2003 com o assunto finanças como prioridade. 2024, no primeiro semestre, nós tivemos o recorde de recuperações judiciais. Será que uma coisa tem a ver com a outra?
Olha o Senhor nos falando aí. Gestão de mercado é o quarto motivo que gera descontinuidade. Não conhecer minha concorrência, não analisá-lo, não conhecer meu cliente, não me ocupar com ele. Inovação e tendências de mercado. Para onde o mercado está indo? Vocês já pensaram em como é que daqui a 5 anos vai acontecer o mercado? Hoje de manhã eu estava conversando com minha esposa, com meus filhos sobre isso. Você põe na inteligência artificial, inteligência artificial, você põe os sintomas e ele te dá 3 possibilidades de diagnóstico. Só falta ter um rostinho lá para interagir com você e te falar o que você tem. E por último, condições adversas, eventos que você não pode controlar. Ó, manos, o quinto motivo de descontinuidade são coisas que não se pode controlar. Todos os outros pode. Sabe por que a gente não controla? Covardia. Não estou afim de olhar para isso porque é problema. Não, porque isso é chato demais, Eric. Você é da área de finanças, então você está acostumado com essa enjoança aí, eu não. E no Brasil, amados, por conta de Hollywood, nós desenvolvemos a sensação que ser visionário e ser organizado são 2 coisas diferentes. Para, queridos. Não precisa. Eu não posso até não ter o dom. Aliás, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu nunca fui organizado. Depois que eu casei com a minha esposa, eu me tornei. Ela me ajudou. Sabe o que quer dizer? Pode ser aprendido a organização, o controle, métricas. Gestão, alguns têm um dom. Pode ser. Não sei dizer se é assim, não. Mas eu tenho certeza que isso pode ser aprendido. A governança ela é importante para todas as empresas, primeiro, porque ela melhora o seu processo de tomada de decisões. Uma coisa é eu sentar e pensar na decisão que eu preciso tomar. A outra coisa é eu ter meia hora de conversa com o Léo, com o Luiz e com o Carlos sobre um determinado assunto. Eles me fazem um monte de perguntas que eu não sei responder. Aí eu preciso responder antes de decidir, não preciso? Sabe o que isso faz? Melhora o meu processo de decisão. Mas, para isso, eu preciso entender que eu não sou tão bom quanto eu imaginava que eu sou. Outra importância da governança é o acesso a crédito e investimentos. As empresas hoje estão sendo avaliadas também pelo seu comprometimento com uma governança. E, crédito e investimento não é uma coisa que o banco te dá. Assim como a educação também não é só a escola que dá. Um dos principais importâncias da governança é a reputação e os valores. Quem aqui já ouviu falar em passivo reputacional? Ninguém? Passivo reputacional hoje ele é computado, inclusive, em alguns valuations, tá? Embora tenha a ver com uma intangibilidade, com aquilo que, teoricamente, não se pode medir. Quando se perde a reputação, geralmente se perde o negócio, em muitos ramos. Para nós, que queremos empreender num reino eterno, quanto vale a reputação? Uma das importâncias da governança é isso. E, por fim, um combate declarado e uma redução efetiva de riscos, crimes e fraudes. Não são raras as vezes que homens de Deus, de coração bem intencionado, vêm ruir a coisa porque alguém dentro da sua organização cometeu um crime, uma fraude, e como é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não quer esconder. E aí sofre um passivo reputacional gigantesco. Princípios fundamentais da governança, antes dessa última edição do Instituto Brasileiro de Governança. Tá, queridos? Transparência. Transparência é princípio de Deus, amados? Sim? Quem é discípulo do Senhor e pode manter sua vida escondida, oculta, nas trevas? Na treva não, né? Na penumbra, digamos assim. Na pouca luz. Transparência é um princípio de Deus. Prestação de contas. Será que é um princípio de Deus? Ter a quem prestar contas é saudável? Humanos, é o contrário de ser dono. Ser mordomo diz respeito a eu prestar contas a alguém, ou a um colegiado. É exatamente o contrário de eu ser o dono, o imperador do negócio. Equidade. Distribuir as riquezas que o Senhor trouxe até mim. É princípio de Deus? Irresponsabilidade. Responsabilidade e mordomia é princípio do Senhor?
Você sabe o que é responsabilidade? Responsabilidade é quando você se vê como a resposta para uma determinada demanda. Tem um caos acontecendo. Eu vivi aquele caos. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso sofrer as consequências do caos, ou eu posso entender aqui, rapaz, eu conheço meu pai. Ele me colocou aqui, porque ele precisava de uma resposta para esse momento. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Sabe quem é a resposta para o caos que o nosso país está? Você. Abre a câmera frontal do seu celular e dá uma olhada. A resposta está ali, mano. E essa não é qualquer resposta, é a resposta de Deus para esse momento. Só que a verdade é que você não tem a estrutura para sustentar isso, a menos que você esteja debaixo de um governo eterno. Parte técnica, tá? Uma estrutura simples de governança. Tem, em primeiro lugar, os conselhos, o colegiado, a diretoria executiva, é o board estratégico que vai operar as decisões que o colegiado determinou, os comitês de apoio ou gerências também, a gente pode, ele tem uma abrangência mais tática, e, por fim, a auditoria interna e externa que faz o controle e garante o cumprimento das situações. O Júnior, eu acredito que vai disponibilizar essas apresentações depois para vocês, tá, queridos? Vai estar tudo gravado também, ótimo. Como implementar governança em pequenas e médias empresas? Bom, conselho que a gente faz nas grandes também, mas de uma forma mais simplificada para pequenas e médias. Primeira coisa que você precisa é um diagnóstico inicial. Verificar os princípios, os valores que você tem, que sejam efetivos, que estejam expressando. E sabe como é que mede valores e princípios numa empresa, amados? Ouve todo mundo. Ouve os fornecedores, os clientes. Éric, mas o que quer dizer? O que eu tenho que avaliar com isso? Por exemplo, eu sou um discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, mas eu compro contrabando. Entendeu, queridos? Ou quer que desenhe? Eu sou discípulo de Jesus, eu tenho autoridade para mover o mundo espiritual, mas eu não assino a carteira e não pago tudo por dentro. Entendeu, queridos? Ou quer que desenhe? Não dá para brincar de ser discípulo, amados. Sabe por quê? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Talvez você consiga ser discípulo do Éric, sem renunciar a tudo. Mas de Jesus, não rola. Não vai. Fazemos o diagnóstico inicial. Define-se, a partir de uma avaliação sincera, as políticas e os procedimentos. Capacitamos a equipe a compreender os modelos e as regras de governança. E, por fim, colocamos metas e indicadores para fazer acontecer. Quanto tempo leva isso, Éric? A última vez que eu fiz isso, levou 6 anos para conseguir sair o material pronto. O segredo é não desistir. Porque os frutos vêm, amados. É inquestionável que os frutos vêm. Os maiores desafios, dificuldades nessa implementação. Primeiro, é uma coisa que não acontece aqui no Paraná. Só do Sudeste para cima é a resistência à mudança, não é verdade? Não, brincadeira. Isso está no brasileiro, no mundo inteiro. Qualquer um resiste à mudança. Tem uma máxima. Time que está ganhando... Pois é, resistência à mudança. Custos iniciais... Você não vai conseguir fazer nada longevo, saudável, sem você perder alguma coisa. Você vai ter custos para isso. E, às vezes, isso faz com que as pessoas percam a noção de importância. Conhecimento. Você adquiriu o conhecimento de si mesmo e da empresa que você está. É importante, é fundamental para que haja uma governança saudável. E a cultura organizacional. Tem um grande pensador de negócio aí no mundo que ele diz assim, a cultura de uma empresa come a estratégia no café da manhã. Então você senta com seu board, com seus conselhos e tal, junta os irmãos, oram, abençoam, define uma estratégia top de linha, apresenta ao Senhor com jejum e oração, você fala, agora vai dar certo. Mas não foi mudado a cultura. Aí o pessoal come a sua estratégia no café da manhã, engole e você não vê nada acontecer. E sabe qual é o problema dessa realidade, amados? Talvez eu esteja falando algo
que você esteja vivendo isso agora. O problema dessa realidade é que Provérbios diz que a esperança que se adia adoece o coração. Coração na Bíblia não é sentimento, tá? É entendimento. Quando você tem uma esperança que demora muito, você fica doente nas suas emoções. Entendeu? Opa, fui demais. Exemplos de sucesso. Olha como é que é maravilhoso fazer uma apresentação pela IA. Olha o rostinho da turma. Tudo precisando fazer harmonização facial, mãe. Exemplos de sucesso. Dedique-se a conhecer empresas que tenham exemplos que deu certo, com os princípios de Deus. Porque gente fazendo aquilo que acha que tem que fazer, você tem de sobra. Gente que acertou a veia porque acertou a veia, tem de sobra. E sabe o máximo que essa pessoa consegue? Ficar rico. E deixa eu falar um negócio para você. Deus não quer que você fique rico. Deus quer que você se torne, como o filho Abraão, um gerador de riquezas. É diferente. Sabe o que é o rico? O rico, primeiro, é aquele cara que dificilmente vai entrar no reino de Deus. Bom, Jesus falou sobre isso. Ele disse que é mais fácil um camelo passar na agulha, e não vem com esse papo da portinha que se chamava agulha, não. Jesus está falando de agulha mesmo. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O rico é uma piscina, amados, de água não tratada, apodrecendo lenta e perigosamente. O gerador de riquezas, não. Ele entendeu que ele é um canal de Deus como uma resposta para esse mundo. Eu já conversei com alguns ateus. Mas eu não acredito em Deus porque ele não resolve nada sobre a fome no mundo. Se você não acredita nele, por que ele teria que resolver? Primeira incoerência. Segunda incoerência. Deus resolveu o problema da fome nesse mundo. Ele mandou você, cara. O que você está fazendo? Deus resolveu o problema dos enfermos e dos perturbados, oprimidos pelo diabo. Sabe como, mano? Ele nos enviou a esse mundo. E o nosso principal objetivo não é nos tornar ricos, é nos tornarmos geradores de todos os tipos de riquezas concernentes ao reino de Deus. Em Lucas 16, o Senhor chega a dizer que nós devemos usar das riquezas de origem desse mundo para fazer amigos que nos recebam nos tabernáculos, nas moradias eternas, quando essas riquezas faltarem. Então, ele nos deu um propósito. Lucas 16. É uma parábola do administrador iníquo. E ele conclui dizendo isso. Usai as riquezas de origem iníqua para fazer amigos que vos recebam nos tabernáculos eternos quando essas riquezas faltarem. Sabe por quê? Vai faltar. Fica tranquilo. Escassez tem a ver com essa existência. Porque nós estamos num mundo governado pelo maligno, pelo pecado. E nós somos como luzeiros do Senhor no meio desse mundo. Vocês precisam ver que barato que é nessa entrada no mundo board agora. Vai para os eventos de conselheiros e a gente começa a falar do reino de Deus. As pessoas primeiro começam a falar assim, esse cara é meio maluco, né? Meio sequelado, falando de Deus aqui no ambiente empresarial, chique. Mas no final, no secreto, todo mundo... Você pode me falar mais sobre aquilo? Eu gostei. É incrível a quantidade de Nicodemos que existe nesse meio. Bom, eu não queria só dar a vocês a missão de buscar exemplos de sucesso. Eu queria que vocês ouvissem os meus companheiros ali no dia a dia da empresa, porque há 7 anos atrás, nós começamos a implantar um modelo de governança quando nós faturávamos 300 mil por mês só e tínhamos endividamento batendo na porta gigantesco. Queria chamar o Luiz e o Léo aqui, para que eles falassem um pouquinho de como é que tem sido esses 7 anos de governo de Deus, de desafio, de priorização e de demandas sobre governança. Como é que é na prática tirar o poder da sua mão e entregar na mão daquele que pode todas as coisas? Quanto isso custa? Quantas vezes você acorda de madrugada e fala assim, eu estou fazendo tudo errado, eu vou quebrar o negócio? E você precisa de uma palavra sobrenatural. Que o pai diga assim, pode ir, eu estou com você nessa.
Esse aqui é o Luiz, mano, é o nosso CRTO. É o cara do nosso RH. Esse aqui é o nosso CEO, Léo Puzebon. Eu nem sei esse negócio que ele fala. É tanta sigla, gente, que, meu Deus do céu. Mas assim, ó, para ser bem simples, em cima do exemplo que ele está colocando aqui, uma das coisas que nós convidamos o Eric, já aí há 8 anos, 9 anos quase, é que o Eric começou a falar dos princípios da palavra de Deus dentro dos nossos negócios. Foi assim, um bate-papo que a gente estava. Eu conheço o Eric já há mais de 15 anos. E ele falava desses princípios e eu pensava assim, meu Deus, mas não precisamos desses princípios aqui também. Mas como aplica isso aqui dentro? E aí fizemos um convite para ele. Eu lembro que eu liguei para o Dag e falei, Dag, eu não quero tirar ninguém daí, mas eu preciso disso aqui. O Dag falou, meu irmão, abriu o coração, liberou o Eric. Mas por que nós precisamos disso? Justamente para ter uma prática clara do reino de Deus naquilo que a gente estava atuando como empresários. E aí ele criou um manual para nós na época, que eram as intenções que a gente tinha da governança. Gente, fez tudo bonitinho e tal, e quanto tempo ficou guardado? 6 anos ficou na gaveta. 6 anos para ter uma aprovação. A gente lia aquilo ali, eu falei, Eric, vamos, mas nós éramos pelo menos uns 6 ali, 7. 6 anos de conflito. Né? E aí foram 6 anos de conflito. Eu falo que quem vê de longe não sabe, né? Não sabe o que nós passamos, o que atravessamos para chegar até aqui. Mas, gente, não tem nada mais tranquilo para nós, não sei se a palavra é tranquilo, mas seria assim, um alívio de ver que não é que é um documento, não é uma governança que está num papel, mas é que isso veio para o nosso entendimento e caiu no nosso coração. E quando cai no coração, você passa a entender que isso é uma prática do reino de Deus, porque toda sabedoria e todo conhecimento está em nosso Pai. E a gente vem clamando ao Senhor, o Senhor nos faz sábios, nos faz entendidos, nós queremos compreender bem e tal. E aí tem todo já escrito, todo o manual escrito, há tanto tempo, e a gente não conseguia colocar em prática. Mas nada melhor, gente, que saber que, além de a gente ter companheirismo, né, como sócio, como amigos, irmãos que somos, mas ainda acima disso também a gente entender que tem confiabilidade, transparência, né, saber que a gente presta contas de fato um para o outro, que não tem nada obscuro, e isso foi proveniente dessa graça que Deus deu para o Eric. E é por isso que nós estamos naquele canal que eu falei aqui no início, que a gente quer discutir isso com vocês. A ideia é da gente transmitir um pouco dessas experiências que o Senhor tem falado conosco. Acho que eu já falei demais. Esse aqui é o Leandro Puzebon, o nosso CEO. Ele estava precisando dar uma equilibrada. Tem que dar uma valorizada, né? Eu sei que isso daqui gera uma grande decepção, não é, Eduardo? Quando você pega e fala de um CEO, você pega e faz ideia de grande coisa. Aí você vê tudo isso aqui. Eu sei que é o caso de decepção na vida das pessoas, sabe? Que você almeja alguma coisa, aí chega... É isso aí. Ai, ai, ai. A grande realidade é a seguinte. Eu acho que não tem um lugar melhor. Acho não. Tenho total certeza de que você está andando. Obrigado, cachorro. Até você me apoiou, hein? De que andar na frente e na vontade de Deus. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu tentei vários negócios, acabaram não.
tenho um amigo. Esse ano eu perdi meu pai, mas Deus me deu um pai, né? Meu pastor, meu amigo, meu sócio. Quando o Luiz Cláudio veio em 2010 para morar em Cascavel, eu sempre digo o seguinte, que tinha o quebrado, o morto e eu. Não tinha dinheiro nenhum. E eu falava para ele assim, cara, nós vamos ser sócios. Eu falei assim, Léo, mas ser sócio do quê, cara? Ser sócio do quê? E Deus construiu uma linda história. Isso que o Eric falou, a gente passa por muitas lutas, né? Esse período agora mesmo, a gente está passando por uma. São novos desafios, enfim, sempre saindo da comodidade, sempre tem algo novo que nos remete a buscar a Deus, né, e depender dEle. E eu tenho o privilégio, né, de ombrear com o Luiz, com o Eric e com o Carlos, né, que hoje não está aqui, gostaria de estar, mas devido a uma cirurgia simples lá, mas teve que fazer e acabou não vindo. Mas andar no conselho, pedir opinião e estar andando sempre junto, para mim, assim, é motivo de grande privilégio, né? E às vezes a gente pensa nesse princípio, e eu acho que é muito bom, viu, Eric? Achei excelente a gente pegar e colocar, queridos, a grande empresa, ela começa dentro da tua casa. Busca conselho, né? Você tem filhos, você tem esposa, tem um cabeça lá, mas anda sob o conselho. Eu, durante muito tempo, o que eu fazia? Vou confessar uma miséria aqui para vocês. Eu pegava e ia buscar conselho na igreja, para algumas coisas que eu fazia. Só que eu falava só o que era conveniente para mim. Aí eu chegava para minha esposa e falava assim, amor, eu vou trocar de emprego. Daí ela falava assim, você já buscou conselho? Eu falei, sim. Mas eu não falava o todo. E ela pagava a consequência disso. Quero abrir um parênteses aqui. Quando a gente foi para montar um negócio, eu tinha emprego, minha esposa sempre pediu e orou a Deus para que eu tivesse carteira assinada, plano de saúde e ajuda de custo alimentar. E eu ganhei essas 3 coisas. E aí eu peguei e falei assim, amor, o Luiz tem uma proposta, né? E eu estou muito propenso. Aí ela falou, negativo. Negativo. Não. Porque a minha história, ela sempre foi uma história de alguém que não era constante nas coisas. Eu sempre fugia do meu problema. Aí eu achava que eu ia ir para um outro negócio, com outras pessoas, fazendo outra coisa, e que o problema não ia me encontrar. Que otário. Sempre me encontrava. E daí, sabe qual que era a forma que eu fazia? Eu pegava e saía daquilo que eu fazia. Daí passava-se um ano. Às vezes Deus era um pouco mais generoso. 6 meses a mais, 2 anos, era o ticket médio. E encontrava de novo. Gente, eu não sei por que eu estou falando tudo isso daqui. Na realidade, se você se identifica com isso, eu vou falar para você, busque o Senhor, corrige isso na vida, porque eu penso que isso é princípio de Deus para a vida da gente, sabe? A gente andar na luz, andar sob o conselho, né? A gente vem falar sobre empreendedorismo, sobre negócio e tal, mas na realidade é o princípio da vida. Busca conselho. Rapaz, andar com esses homens me fez ver e acreditar que eu não sou porcaria nenhuma, que eu não sei tudo aquilo que eu acho que eu sabe, aquele autoconceito que eu acho que eu tenho, ele não existe. Não existe.
Gente, eu acho que foi meio frustrante, né? Porque o Eric pega e fala de um caos de sucesso, um case de sucesso. Aí vem um mal acabado como eu para pegar e falar assim, ó, vai buscar conselho, vai buscar de Deus, que esse é o sentido, né? Eu acho que se vocês imaginavam que a gente ia vir falar sobre grandes coisas, né, frustrou, mas é o que nos tem sustentado. Quero falar da minha capacitação. Não sou formado em porcaria nenhuma, né? Não tenho nenhum curso, não tenho nenhuma formação acadêmica, não estou falando com isso aqui que você vai ter que ser mulambo e não vai buscar conhecimento, não, tá? Por favor, não me interprete mal, não. Né? Não sou contra, muito pelo contrário, apoio e incentivo. Né? Com meu filho eu já estou fazendo diferente. Né? Mas o que tem nos sustentado mesmo é o favor e a graça de Deus. Obrigado, meus queridos. O objetivo, manos, não era apresentar a vocês um case de sucesso, embora eu reconheça que haja um sucesso. O objetivo era estimular vocês, de que não são homens extremamente qualificados, que vivem o reino de Deus na essência do dia a dia e podem obter bons resultados. São homens dispostos a perder a própria vida, que encontram no reino de Deus a sua esperança e que ainda assim podem ter resultados. Recapitulando o que nós falamos: criar um modelo de gestão, implantar esse modelo, definir indicadores e desfrutar da longevidade dos resultados. Um outro pensador do mercado diz que aquilo que você não define, você não consegue medir. E o que você não mede, você não gerencia. Tem que haver definição. A importância contínua nos propósitos, nos princípios estabelecidos, vão fazer você encontrar os caminhos. A gente fica à disposição para esclarecer o que for necessário. Nós não estamos aqui vendendo nenhum serviço, e muito menos nos apresentando, nos recomendando, mas como irmãos, nós temos acesso uns aos outros. Isso é a grande riqueza desse espaço aqui. Está ali meu e-mail, meu telefone, WhatsApp. Se eu puder cooperar com alguma coisa, conte comigo, mas antes eu queria orar. Eu acho que Deus falou algumas coisas com algumas pessoas aqui. E talvez você tenha avaliado até se você não tinha uma visão um pouco tosca do que era o reino de Deus. Se você foi tocado nisso, eu queria pedir que todos ficassem de pé. Se você foi tocado nisso, ore ao Senhor. Pode nos procurar depois, a organização do evento, um de nós, e falar: olha, eu preciso aprender sobre o reino de Deus. Nós queremos cooperar com isso. Senhor Jesus, nós um dia te entregamos tudo, Senhor, e o Senhor decidiu todo o nosso futuro. O Senhor decidiu para que lado nós íamos, como íamos e o que viveríamos, e nós nos rendemos a Ti. E ao longo da caminhada a gente percebe que sempre a decisão que tomamos antes precisa ser reavaliada, porque nos parece que faltou alguma coisa ainda para entregar. Talvez alguns dos teus filhos aqui estejam tendo essa impressão agora mesmo. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos destruir as fortalezas, os sofismas e a altivez. Que os corações estejam abertos para ouvir a palavra do teu reino, o teu governo estabelecido. E que o Senhor faça maravilhas entre nós, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Eita!